Bem, sejam todos bem-vindos aqui à nossa igreja. Nós estamos transmitindo o culto aqui da igreja da Vila Jataí. É uma igrejinha pequena, mas os irmãos amados aqui, amoráveis, próximos aqui da Vila Madalena, tá bem? Se você quiser vir aqui, qualquer hora, você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui na rua Caminha de Amorim 230. Você coloca aí no GPS, no Waze, você vai chegar aqui tranquilamente. Rua Caminha de Amorim 230, mas aqui na região de Pinheiros, Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, aqui uma região aqui bem conhecida em São Paulo, né? Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sei que eu estou aqui também, nós chegamos um pouquinho mais cedo, estávamos conversando um pouquinho antes do culto, e a você que está conectado com a gente, nós agradecemos a sua participação e a sua presença, tá bom? Nossos amigos estão chegando. Oi, Vicente. Como é que você está, Vicente? Tudo bem, graças a Deus. Você fez uma cirurgia, não foi? Foi? Ah, é. Tá bem? Tô bem. Estou vendo que você está bem mesmo. Tô bem. Que bom que você está bem, né? Bem-vindo, tá bom? Obrigado. E a todos os nossos amigos e irmãos também. Então vamos começar o culto cantando um hino. Então é o seguinte, se você quiser interagir conosco aí, você pode compartilhar, você pode curtir, você pode inscrever no nosso canal. Nosso canal é um canal de muitas informações espirituais, né? A Sara que cuida da nossa rede social, ela vai interagir com você aí, tá? Se você quiser fazer um pedido de oração, ou se você tem algum desafio que precisa ser vencido essa semana, quer que nós oremos com você, coloca aí no chat, e aí nós vamos orar com você aqui, tanto no começo do culto como no final do culto, tá bom? Então, você pode interagir conosco aí. Então, vamos cantar um hino, convidar aqui vocês que estão aqui comigo na igreja, vamos ficar em pé, e aí na sua casa, se você quiser ficar sentadinho, você pode ficar, tá bom? Vamos ficar em pé aqui, vamos cantar. Verso 3. O que é bem-aventurado? Feliz é aquele que lê, aquele que estuda, aquele que busca saber. Não é isso? Eu acredito que nós estamos aqui na igreja hoje com essa intenção, né? Ontem teve aqui na outra igreja que eu cuido, aqui em Pinheiros, ontem teve ali uma confraternização entre os irmãos com comidas desse período do ano. Tá? Então teve milho, pipoca. Aqui nós podia fazer aqui também, comidas típicas desse período do ano, né? Aqui tinha, eu acho que tinha, né, Tereza? Comidas típicas, né? Pode quiser, no próximo domingo, à noite, a gente fazer ter milho, uma pipoca, um cuscuz, né? Uma canjica, lá tem isso ontem, né? Cachorro quente, foi bem legal. E eu comecei a conversar com uma jovem, e ela conversou comigo e tal, o esposo, e me convidaram para ir à casa deles, quando estiver pronta. Assim, a gente quer ir na casa do povo, só disse que a gente estiver pronta, né? Mas vem que casa, quando estiver pronta e tal.
Eles moram perto de onde eu moro lá. E eu descobri que, na conversa, ela trabalha no hospital, ela é médica obstetrícia. Aí ela disse o seguinte, ela não é adventista, ela é uma católica. E aí ela disse, sabe o que eu admiro em vocês? E o marido dela, gente, sabe o que eu admiro em vocês? O que você admira? Quanto vocês têm interesse em aprender a estudar a Bíblia? Vocês falam assim, versículo tal, capítulo tal. Está em tal lugar. Ela falou, eu admiro muito isso em vocês, porque nós não sabemos disso. Vocês estão sempre estudando, aprendendo, e vai, e aprende. E quando a gente canta um hino desse aqui, é exatamente isso, não é? Bem-aventurado é aquele que busca saber. E especialmente a gente buscar saber sobre fatos que estão ainda para acontecer no tempo do fim, que não vai pegar a gente de surpresa. Porque aqueles que estudam e buscam saber, a Bíblia diz que esses são bem-aventurados. E vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, querido Pai, que está nos céus, pela oportunidade de nós estarmos aqui na igreja mais uma vez. Este bom lugar que tem as portas abertas para nos receber os nossos amigos, receber nossos irmãos, receber nossos convidados. Ó Pai do céu, que mais uma vez hoje à noite, ao abrirmos a palavra do Senhor, seja uma palavra transformadora, uma palavra que nos anime, uma palavra que nos faça chegar mais perto do Senhor. Nos dê tua graça, tua bênção, o perdão dos nossos pecados, e orando para que o Senhor aceite o culto desta noite que estamos fazendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nos dias foto do Eric, viajou ou alguma coisa? Sabe se ele viajou não? Está de férias? O Eric tá vindo. Ah, tá vindo? Tá, ele falou que ia chegar um pouquinho cedo. Ah, não, tudo bem, porque eu sempre vejo ele aqui na igreja, né? Ele, a Márcia, né? Mas tá bom. Muito bem-vindo todos vocês aqui mais uma vez na igreja. Eu acho que esse é o culto de domingo que nós mais pessoas temos. Que bom você daqui. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 58. Bom, como diz um rapaz da Caipira, bom se fosse, né? Bom se fosse isso, né? Mas, é que o senhor está contando os anjos, pastor, não esquece. aí a Bíblia diz que aqui nós temos milhares e milhares de anjos, né? Amém. Esses bancos são todos ocupados pelo anjo do Senhor, né? Amém. Muito bem, durante o período que eu estive fora, eu sei que a Ângela, né, Ângela, você participou aqui também, eu vi que você fez um culto, né? Oi? Qual que você falou? Foi sobre o último? Foi sobre Uma nova vida. Foi o último, né? Não, foi Falou sobre os Estados Unidos na profecia, né? Então, eu sei que o Eric fez 2, você fez 1, o Ângelo fez o Angelino, eu falo que o Ângelo, né? O Angelino fez o outro. Obrigado, viu, que vocês substituíram o pastor nesse período aqui, né? Eu agradeço. Muito bom, né? Quando a gente estuda, você sabe que é o seguinte, irmãos, quem é mais beneficiado quando eu apresento aqui na igreja? Sabe quem é o mais beneficiado? Sou eu mesmo. Porque eu estudo, eu pratico, isso fala para mim. Vocês gostam de profecia? Você gosta de estudar profecia? Vocês têm desejo da profecia? Eu tenho vontade. O que é profecia? O que é profecia? Dentro do que vocês dizem, o que é profecia? É uma revelação daquilo que está para acontecer. O que é o profeta? O profeta ele tem algumas características. Oi? Daquele que já aconteceu, porque a gente também se passa a acreditar porque isso mesmo. Então, a profecia que já aconteceu me dá segurança e confiança daquilo que vai acontecer, certo? Veja, o profeta, ele, a Bíblia diz que o profeta é a boca de Deus para nós. O profeta, ele vê antes de todo mundo, certo? Ele vê antes. O profeta, ele vê distante, lá longe. E o profeta vê com segurança, correto? O profeta vê antes, ele vê com certeza, com segurança. Isso é o profeta. E tudo aquilo que ele fala, ele apresenta, acontece. Se acontece, ele é um verdadeiro profeta. E se não acontece, ele é um fake. Né? Nós estamos hoje na moda do fake, né? Ele é um falso profeta. Então, quando nós encontramos na Bíblia fatos que estão acontecendo, que a profecia já indicava isso, por exemplo, qual foi o maior número de profecias a respeito de um assunto que tem na Bíblia? Qual que é o assunto da Bíblia que tem maior quantidade de profecias? Você sabe qual é? Não. A quantidade que tem maior profecias que falam sobre isso. É sobre que já se cumpriram. A volta de Jesus são profecias que ainda vão se cumprir.
Você tem razão, vão se cumprir. Mas profecias que já se cumpriram, qual foi? Acho que a vinda, a primeira vinda. A vinda de Jesus Cristo. O Velho Testamento tem dezenas de profecias que apontavam para Jesus. E quando ele nasceu, a profecia diz que ele ia nascer em Belém. Belém é uma cidadezinha, gente, porque Belém é uma cidadezinha irrisória. Aliás, até, irrisória, pequenininha. Pois aconteceu, nasceu lá. O período em que ele ia nasceu de uma virgem. Como é que vai nascer uma criança de uma virgem? Uma mulher que nunca teve um relacionamento com o sexo oposto? E falar nisso é o seguinte, minha filha, quando nasceu a criança agora, quando eu vou falar sobre isso, vocês não acham ruim comigo, tá? Acham ruim comigo. Ela teve, eu contei aqui, acho que no dia, né, no domingo, nasceu a criança, ela ficou mais de 30 horas de trabalho de parto. E a criança, ela não saía. E lá, onde ela mora, não faz cesárea, a não ser em último caso. É parto normal. Aí o que fizeram? Eu não sabia disso. Eles fazem tipo um vácuo. É uma técnica que coloca na cabeça da criança, tipo um sugador. Puxa. Né? E aí puxa, a cabeça da criança ela fica um pouquinho, a primeira semana ela fica um pouquinho, ela não fica ovalada ou redonda como a nossa já depois de adulto, né? E a minha é bem fácil de ver, a circunstância da minha cabeça é bem fácil de ver, né? Mas ela fica um pouquinho assim diferente e tal, mas já normalizou. Mas veja, como é que vai nascer uma criança de uma mulher que não teve relacionamento com outro homem? Não pode. A profecia dizia que nasceu de uma virgem, e aconteceu. Então a profecia, as profecias que se cumpriram, nos dá confiança de entender aquilo que vai se cumprir na frente. Por isso que é importante a gente saber o que vai acontecer. Porque quando a gente sabe o que vai acontecer, nós não vamos ser pegos de surpresa. Não é? E isso é o Evangelho. Outra coisa, quem é que vai saber sobre profecia? São aqueles que estudam. São aqueles que se dedicam tempo e se debruçam em cima do estudo para poder compreender e compartilhar. É o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente está fazendo nessa série, o Clamor da Meia-Noite. Essa é a razão. E a gente trabalha muito sobre a profecia. O que o Eric apresentou aqui nas semanas que eu não estava, o que o Angelino apresentou, né? O que a Ângela falou, são os fatos. Né? A Ângela falou sobre decisões, né? Mas a profecia aponta para nós que a gente tem que tomar algumas decisões importantes na vida. Hoje, eu quero falar para vocês hoje, vamos ver se eu consigo aqui. Me ajuda aí para a gente passar? Né? Deixa eu ver. Não está passando. Será que é alguma coisa? Tira e coloca de novo. Eu acho que às vezes. Acho que a pilha está. Acabou a pilha? Ok. Tudo bem, ele vai me ajudando aqui, você está com a gente também aí. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho. Está com ele lá, está com o Eric. Eric, aperta aí e vê se vai, Eric. Faz um teste. Já foi. Volta aqui, Eric. Volta aqui, por favor. Já foi. Obrigado, Eric. Pela sua gentileza, viu? Obrigado, viu? Foi lá, obrigado, viu? No estudo de hoje, nós vamos compreender um livro da Bíblia, mas um capítulo da Bíblia. Eu dei alguns detalhes para vocês no capítulo da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, capítulo 17. Você quer abrir lá? Apocalipse 17? Você faz assim, você deixa aberto lá, e daqui a pouco a gente vai ler, tá bom? Apocalipse capítulo 17. É isso que nós vamos tratar hoje. Apocalipse capítulo 17. A Bíblia fala sobre o império da mulher. Esse capítulo, por exemplo, trata sobre o governo de uma mulher. Houve muitas mulheres na história que foram governantes. Muitas mulheres. Aliás, irmãos, as mulheres, elas têm uma percepção de governo muito, muito especial. Porque elas têm, às vezes, alguma sensibilidade que os homens não têm. Tá, elas têm uma sensibilidade a mais. Eu vou te falar pelo menos de 3 mulheres que tiveram destaque mundial. A primeira delas foi essa aqui, a Golda Meir. Quem foi ela? Ela foi a primeira embaixadora israelense na extinta União Soviética em 1948. Ela foi ministra do interior de Israel, ministra das relações exteriores de Israel, e ela foi ministra do trabalho de Israel. Ela foi uma mulher marcante no Estado de Israel. Tanto é que ela participou da guerra, ela estava no período da guerra do Yom Kippur, de 72. Veja, ela foi presente, ela foi uma mulher governante, e ela é muito respeitada. Ela foi do tempo de Ben-Gurion. Ben-Gurion foi o primeiro ministro de Israel por muito tempo. Tanto é que o aeroporto de Israel chama Ben-Gurion. É o mesmo, é o nome dele, e ela foi
parceira dele na liderança de Israel durante muitos anos. E era uma mulher muito respeitada em Israel, uma governante, uma mulher que governou. Uma outra que vocês conhecem a Rainha Elizabeth, né? A Beth, né? A Rainha Elizabeth, ela morreu com 96 anos de idade. Ela governou, não é, a Grã-Bretanha durante 70, um pouquinho mais de 70 anos. Ela morreu no ano de 22, no dia 8 de setembro de 22. Ela governou durante mais de 70 anos, não é, o Reino Unido. Agora você imagina o sucessor dela, né? O cara desanimou, né? O cara desanimou. A mulher não morria, né? 70 anos ali, segurando o reino. Mas ela foi uma mulher extraordinária, né? Implantou, ela deu uma grande contribuição para a Inglaterra. Uma outra mulher foi essa aqui, ó. Vocês conhecem essa aqui, não? Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, ela foi a primeira ministra com o maior período no cargo durante o século XX. E a primeira mulher a ocupá-lo. Thatcher também era conhecida por uma alcunha. Eles a chamavam por um apelido. Lembra como é que era isso? Dama de Ferro. E ela tem até um filme sobre ela. Eu nunca vi o filme, mas eu sei que tem um filme. A Meryl Streep é a atriz que fez esse filme, né? Veja, ela fez um filme sobre a Margaret Thatcher. Quando Margaret Thatcher assumiu o governo da Inglaterra, houve muitas greves contra ela. Muitas greves. Muita manifestação contra ela. Mas ela fez o quê? Ela ficou firme nas suas convicções. Inclusive ela é conhecida e ela inventou uma filosofia chamada Thatcherismo, que era a filosofia dela. O que aconteceu? Ela baixou impostos, ela baixou a quantidade de desemprego no país, ela aumentou a receita das pessoas, quer dizer, ela deu uma contribuição muito grande para o país. Então essas três mulheres, elas fizeram um trabalho muito bom no período em que elas governaram, foram mulheres extraordinárias. Agora, é claro que o tema de hoje não tem a ver com governança de mulher, mas tem a ver com mulher. Tem a ver com mulher, segundo a Bíblia, não a mulher literal, mas tem a ver com uma mulher espiritual e aquilo que a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu te perguntar, e se você sabe, quando a Bíblia fala de mulher em profecia, o que ela está dizendo? Bom, quando a Bíblia fala em mulher em profecia, em profecia, mulher tem referência a quê? Ao quê? A igreja. Você sabe disso? Tá bom. Então eu vou trazer a convicção para vocês sobre isso. Ó, no livro de Efésios, capítulo 5, versos 25 e 32, o apóstolo Paulo, ele apresenta primeiro, ele fala um pouquinho sobre os maridos, a relação da família. Então, olha o que ele diz assim, ó. Efésios 5, 25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é o seguinte, aqui no texto, quem é o marido? Olha o texto, faz a leitura do texto. Ó, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Então, a referência aqui, o marido está fazendo referência a quem? Jesus. A Jesus. Ok, a esposa aqui, a mulher, está fazendo referência ao quê? A igreja. Você entende? Está aqui, ó. O texto está claro. É só você fazer uma interpretação do texto. O texto é o seguinte: maridos, Jesus. Aliás, a Bíblia fala que Jesus vai vir buscar a quem? A noiva. Não é o noivo vai vir buscar a noiva. O noivo quem é? É Jesus. E a noiva, a igreja, o povo de Deus. Então está aqui, ó. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Correto? Agora veja esse texto aqui seguinte, ó, verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, ele foi trabalhar, Paulo trabalhou um pouquinho das relações humanas, das relações de marido e mulher. E ele traz alguns conselhos para nós ali. Não é? O maridos amarem nossas mulheres, mas as mulheres sejam submissas aos maridos na medida que o marido ama a mulher. Né? Submissão está ligada ao respeito para com ela também e ao amor para com ela. Mas o que Paulo quer dizer é isso aqui, ó. Grande é esse mistério, verso 32. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então está claro para nós que quando se fala em profecia, quando fala em noivo, está falando de Jesus Cristo. Quando fala aqui do marido, está falando de Jesus. E quando fala da mulher, está falando da igreja. Certo? Ok, até aí nós estamos
nós estamos cientes disso. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, nós encontramos aqui a descrição de uma mulher meretriz. O que é uma meretriz, irmãos? Do texto, o que é uma meretriz? É alguém que... Oi? Alguém que se vende, alguém que se prostitui. Certo? Alguém que se prostitui. Alguém que está vendendo o seu corpo. Alguém que está vivendo a imoralidade. E se a Bíblia fala que era uma mulher, veja, mulher em profecia quer dizer uma igreja. Se você observar bem, no capítulo 12, nós encontramos, não precisa abrir lá, mas eu só vou fazer referência a isso. No capítulo 12, nós encontramos uma mulher pura. Uma mulher pura. Essa mulher pura se refere a uma igreja pura. Uma igreja que não se afastou da doutrina pura, não se afastou da crença, da verdadeira doutrina, não se afastou. No capítulo 17, nós encontramos agora uma mulher que se afastou, e a Bíblia diz que a Bíblia a chama de meretriz. Meretriz. E sabe o que é interessante observar? Que essa meretriz, ela não é muito percebida no meio que ela vive. Eu vou compartilhar com você uma coisa aqui. Na segunda-feira passada, eu estava em Amsterdã. Eu fiquei 28 dias em casa, cuidando de bebê. Aí chegou uma hora que eu não aguentei, gente. Eu preciso sair. Peguei um ônibus, falei, vou andar hoje, eu vou andar. Peguei um ônibus, andei um pouco mais de uma hora, pelo menos eu caminhei uns 18 quilômetros. Andei para cá, andei para lá, fui para aqui, bati fora, fui lá na casa da Anne Frank. A Anne Frank foi aquela, o pai dela escondeu os judeus por ocasião, né, do extermínio dos judeus, guardou em casa lá no museu, muito legal o museu, sabe? Andei para os canais e tal, e lá tem um lugar, e aqui eu vou compartilhar, tem duas coisas que são assustadoras para nós. A primeira delas é o seguinte: as pessoas usam drogas lícitas, mas dentro de um lugar específico. Você não vê gente fumando maconha na rua, não pode. Também é proibido. Mas tem um lugar que eles chamam os pubs, uns bares, né? Que a pessoa entra, ela compra a quantidade e ela fuma lá dentro. Só que o cheiro fica assim. Né? E eu nunca vi, assim, nunca fumei. Mas a gente sabe o cheiro, porque você sente o cheiro, né? O cheiro é diferente do cheiro de cigarro. Mas existe uma outra coisa também naquela cidade, que é uma coisa chamada red light. O que é red light? A red light é uma rua onde as mulheres se mostram numa vitrine para aqueles que querem ter algum relacionamento com essas mulheres. Mas sabe o que me chama a atenção? É que nessa rua, ela fica no centro da cidade. Essa rua tem igreja do lado, tem escola de crianças pequenas, tem restaurante. Você me fala da ACM, sabe o que é a ACM? Associação Cristã de Moços. A ACM fica lá. Não é? A ACM, a associação, está no meio daquele bairro. Então, sabe, famílias andam com as crianças para lá e para cá. E aqui, claro, e lá está aquela rua, é uma rua de prostituição, mas as pessoas estão tão acostumadas que elas olham aquilo e acham que é normal. E veem aquilo como uma coisa muito normal. Quando você vê para a Bíblia, quando você começa a ver isso na Bíblia, esta mulher que é uma mulher que se prostitui, com a doutrina, porque aqui fala sobre a doutrina, que fala o seguinte, que ela se afastou da doutrina verdadeira, ela se afastou da verdade e se prostituiu agora com outras doutrinas falsas. O que acontece? A gente vive tanto nesse meio que a gente não percebe. É exatamente o que aconteceu lá. Gente, eu falo para você, eu estava andando assim, daqui porque eu olho uma vitrine, eu virei meu rosto para lá. Não é? É impressionante, porque você não percebe. Porque você está no meio da cidade, no meio da rua. É uma coisa assim, que para eles é extremamente comum e normal. Mas para nós não é comum isso, não é normal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, veja, é a mesma coisa. A gente não percebe, a gente às vezes não está com os olhos abertos para entender que nós estamos vivendo numa prostituição, ou seja, num afastamento espiritual do propósito que Deus teve quando criou o ser humano e aquilo que Ele propôs para a gente. Tá bom?
Então é o seguinte, hoje à noite eu quero, vamos abrir a Bíblia ali, Apocalipse 17, eu vou ler com você do verso 1 até o verso 6. E aqui em cima disso eu vou apresentar para você algumas questões, tá bom? E eu quero que você acompanhe. Não está na tela esse texto, se você está em casa também, você pode abrir aí, você vai me acompanhar. Apocalipse 17, verso 1 a 6. Acompanhe comigo, tenha curiosidade de ler o texto comigo, tá? Eu vou ler o verso 1, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, veja irmãos, aqui lembra que o Apocalipse é um livro de simbolismo, tá? Simbolismo. Então vamos lá. E falou, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo. Falou com quem? Com quem que o anjo falou aqui? Com João. Falou com João, porque João é o profeta aqui. É a boca do profeta falando para a gente. Dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então veja, aqui é uma igreja, um poder que está sentado sobre muitas águas. Águas em profecia significa o quê, irmãos? Ó, é só você ir aqui no verso 15, ó, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Veja, você percebe que a Bíblia, ela explica-se por si, por ela mesma. Então diz o seguinte, esta meretriz, ela estava assentada sobre muitas águas. Ou seja, irmãos, ela está influenciando quanto por cento da população? Muitos. Povos, nações, línguas. Veja, esta mulher não é fraca, ela é poderosa. Porque ela tem domínio sobre o mundo, sobre as nações do mundo. Ok? Guarda aí. Verso 2. Com quem se prostituíram todos os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Então você percebe que essa besta, ela tem uma ligação espiritual, certo? Porque blasfêmia está ligada à questão espiritual. O que é uma blasfêmia? Eu já falei muitas vezes, mas o que é blasfêmia? O que é blasfêmia? É isso aí, já falei várias vezes aqui na igreja, aqui todo domingo. Blasfêmia é alguém se colocar no lugar de... Então é o seguinte, alguém que perdoa pecados, ele está cometendo uma blasfêmia? Sim ou não? Sim. Porque ele está fazendo o quê? Ele está se colocando... Então vamos pensar o seguinte, uma instituição religiosa, um religioso, um sacerdote, um pastor, um padre, seja quem for ele, se ele perdoa pecados, o que ele está fazendo? Blasfêmia. Ele está cometendo blasfêmia? Outra coisa, alguém que se ajoelha na sua frente para beijar a sua mão, isso é uma blasfêmia ou não? Sim. Blasfêmia. Você se ajoelhar diante de uma estátua ou diante de um ídolo, isso é blasfêmia? Sim. É blasfêmia. A Bíblia fala mais sobre isso. Então você percebe que aqui, esse é um poder religioso, certo? Essa mulher é uma mulher que tem a ver com a questão religiosa. Compreendem isso? Compreende você que está me ouvindo aí? Então vamos em frente. Vamos continuar lendo o verso. Verso 3. Né? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordando de abominação e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então a gente vê algumas características aqui dessa meretriz. O Francis, eu não sei se no IASP tinha, quando você estudou, na sexta-feira à noite eles davam um mingau. Eu acho que no IAE tinha isso. Era um mingau gostoso, tipo, tinha um nome, acho que era bichera, alguma coisa assim, mas a gente chamava isso de Babilônia. O que era? Era aveia, era uva passas, era creme. Era um negócio tão gostoso,
Era tão gostoso. E a gente esperava a janta de sexta-feira para comer esse negócio. E era tão bom, ele chamava isso de Babilônia. Ele chamava de Babilônia. Por que a gente chamava isso de Babilônia? Porque era uma... Não, também era uma perdição, Ângela. Mas era uma grande mistureba, né? E eu não sei quem inventou isso, mas parece que tem sopa bichera, alguma coisa assim. Tem um nome específico para isso, que agora não tenho segurança para te afirmar, mas eu sei que tem aveia, tinha castanha, tinha uva passas, tinha tâmara, e assim, e aquilo era gostoso, aquela mistura, mas a gente comia tanto aquilo, e a gente chamava aquilo de Babilônia. Babilônia. Por quê? Porque era uma mistura de muitas coisas. E era, além de várias misturas, era bom. Era bom. E quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo esse texto aqui, ó, eu fico lembrando disso. Essa mistura de religiões, né? Essa mistura de crenças, e vai se afastando daquilo que Deus no início orientou a gente, se afasta dos mandamentos de Deus, se afasta das crenças, né? da mensagem pura, vai se afastando, e vai se distanciando, e cada vez mais vai se distanciando. Mas existe um povo que cada vez mais se aproxima da verdade, diferente de Babilônia, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Esse texto que eu li para vocês, aliás, antes disso, essa madrugada, como eu disse para vocês anteriormente, eu tenho acordado muito cedo, por causa do fuso horário, né? Olha aqui, ó. Talvez você que está aí não vai conseguir enxergar o que está aqui na tela, mas olha lá, ó. Eu fui lá no Google, fui na IA, às vezes eu pego lá para saber o que estão dizendo sobre esse assunto. Então, observa que isso não é uma questão só das minhas afirmações para vocês. Mas olha o que diz lá, ó. Na profecia bíblica, uma mulher, isso aqui eu fui no Google, botei lá no Google, está lá, ó. Google, está vendo lá em cima? Google. Na profecia bíblica, uma mulher simboliza um sistema religioso ou uma comunidade de pessoas, representando tanto a igreja verdadeira e fiel, quanto a religião apóstata ou falsa. O seu significado exato depende do contexto da visão. Então, a própria internet, o próprio Google ou a IA, ela diz o seguinte, ela diz que mulher em profecia é igreja. Isso não tem, a gente não tem por que deixar de entender que isso é claro para nós. Mulher na Bíblia, quando está na profecia, é uma igreja. Agora perceba bem você. Desculpa. Aqui, eu estava observando um detalhe aqui. Você percebe que aqui, ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui é um padre, ó. Padre Paulo Ricardo. E mais 3 pessoas nessa afirmação aqui, ó. Olha lá. Mulher pura, Apocalipse 12. Vestido de sol, com a lua embaixo de seus pés, uma coroa de 2 estrelas. O que ela representa? O povo de Deus. Uma igreja verdadeira, do capítulo 12. O que ela representa no capítulo 17? É isso que eu estou falando com vocês aqui a partir do que ela representa. De púrpura, escarlate, sentada sobre uma besta, representa um sistema religioso apóstata. Só que o padre, né, ele também afirma, que você pode ver aqui, ó, para a tradição católica, ele também Maria, a mãe de Jesus, do capítulo 12. Mas a teologia, os historicistas e a teologia puritana e protestante, ela não aceita isso, porque não há indicação para isso. Tá? O texto, se você ler todo o texto sagrado, o capítulo 2, você não chega a essa conclusão. Isso aqui é uma forçação de barra para dizer que ali representa Maria. Mas você pode ver que no começo, o que ele diz lá? Olha lá. Aqui é isso, depende da linha de interpretação, simboliza a nação de Israel e a igreja cristã. A igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja na sua origem. Correto? Entenderam isso? Compreenderam? Acho que vocês entenderam, né? O capítulo. Bom, em resumo é isso. Tá? Agora, nós vemos o Apocalipse 17, verso 1, e aqui nós encontramos 4 pontos que eu quero salientar com vocês. 4 pontos. E é importante vocês saberem disso hoje. 4 pontos. Tá? Eu vou ficar nesses 4 pontos com vocês hoje à noite. Como é que a gente vai identificar quem é Babilônia? Ou seja, identificar a grande meretriz. Quem é ela? Vamos ver, né? De acordo com o texto bíblico? Então, primeiro é o seguinte. Primeira coisa. A grande meretriz é uma potência mundial. Por que você chega a essa conclusão? Porque em todo lugar do mundo tem. Ok, mas vamos no texto bíblico. Então, assim, essa besta estava sentada sobre muitas águas. O que significa águas? Ok. E quantos reis estavam diante dela?
Você percebe isso? Ó, então tá aqui, ó, o texto diz assim, ó, esse ponto fica claro quando diz que prostituiu com todos os reis da terra. Então, primeira questão, irmãos, a Babilônia não é uma igreja que está na rua da sua casa, uma igreja pequenininha. Não é. Ok? Não é. A Babilônia, primeiro, Babilônia é uma igreja? Não, vou dizer, Babilônia é o seguinte, é um movimento religioso? Sim. Por quê? Porque fala que é uma mulher. Mulher quer dizer o quê? Igreja. Então, a primeira coisa é a seguinte, a gente já sabe que isso é um movimento religioso, porque fala de uma mulher, certo? Entenderam isso? Está claro na mente de vocês isso? É uma mulher, se é uma mulher, é um movimento religioso. Segundo, é uma mulher pura ou meretriz? Uma meretriz. Se é uma meretriz, é um movimento religioso falso, que se distanciou da verdade. Correto? Até aqui não está certo, gente, não tem dúvida disso. Ok. Então, este ponto fica claro quando diz que ela prostituiu com todos os reis da terra. Então, é uma potência mundial. E essa potência mundial, ela é pobre ou rica? Não, está escrito aqui, ó. Não, está aqui, o texto fala aqui, ó. O texto fala o seguinte, ó. Está aqui o texto, ó. Uma mulher sentada, tal, repleta de púrpura, adornada de ouro, pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro. Então aqui fala o seguinte, fala do seu poder e da sua riqueza. Então isso fica claro para a gente. Além disso, tem que ser uma igreja. Porque estamos falando de uma mulher que a profecia bíblica representa uma igreja, como eu disse para você também. Então, primeira coisa, ó, a primeira coisa é que esse movimento, ele é um movimento de potência mundial. Segundo, é um movimento que se desviou da palavra de Deus. Por quê? O texto fala assim, né, John? A Bíblia diz para a gente que os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Essa expressão se refere aos falsos ensinos. Eles ficaram embriagados. Quando alguém fica embriagado, o que acontece com ele? Ele perde a razão? Ou eu vou contar para vocês uma coisa aqui, ó. Vou contar para vocês, tá? Para vocês na internet, vocês não contam para ninguém. Eu tinha um obreiro bíblico. Sabe o que é um obreiro bíblico? É aquele que ensina a Bíblia. Contratei um obreiro bíblico. Me recomendaram um obreiro bíblico. Eu contratei ele. Eu levava ele, às vezes, comigo lá no interior. Eu levava ele, domingo à noite, levava ele para a igreja, para os estudos que a gente fazia. E eu sentia um cheiro diferente no carro. E o cheiro, aquele cheiro assim, meio diferente. E eu perguntei para ele, o que é isso? Ele falou, isso aqui é remédio, pastor. Eu tomo remédio, forte. Mas se existia alguém que conhecia de Bíblia, era esse nome. Ele sabia todo o livro de Mateus de memória. Um homem inteligentíssimo, fora do normal. Um dia eu falei, duvido que você sabe. Ele falou, então vai, pastor, pega a Bíblia aí. Aí nós estávamos no carro, eu pegava a Bíblia, e de onde nós estávamos até a igreja onde eu fui, ele foi citando verso por verso. Acho que parou no capítulo 3, verso por verso, não errava um. Eu falei, que memória. E ele disse assim, eu tomo um remédio muito forte. Eu falei, tá bom. Aí um dia, eu fui pegar na casa dele, domingo, eu acho que era um domingo de manhã, ou assim, você foi pegar na casa dele. E, infelizmente, quando eu cheguei na casa dele, ele estava chegando também. Estava chegando. Ele estava alcoolizado. Bêbado. Ele pegava a chave, ele não conseguia colocar a chave. Não conseguia. Eu olhei aquela cena, aquilo me deixou tremendamente perturbado. Como que um homem, com aquele conhecimento, com aquela sabedoria toda, como deixou ser levado por isso? Depois eu descobri que ele já tinha ido em outras clínicas. Agora o que eu sei hoje é que hoje ele está liberto. Amém. E ele é irmão de 3 pastores, que vocês conhecem, mas não vou dizer o nome. Mas ele é irmão de 3 pastores evangelistas. Não. Não, Eu vou falar essa história, um deles contou. Então é o seguinte, ele, assim, muito próximo, eu sou um grande amigo meu, mas eu sei que ele se libertou do álcool, mas aquele momento em que ele colocou a chave, eu via o drama, gente, ele botando, ele não conseguia acertar a chave.
Porque a mente dele estava perturbada, ele estava embriagado. Ele estava embriagado, mesmo sendo um homem de Deus, em alguns momentos, mas ele estava perturbado mentalmente. Estava embriagado. O que o texto fala para a gente? O texto sagrado fala o seguinte, que a grande meretriz, ela embriaga as pessoas, mas não com bebida. Ela embriaga com falsas doutrinas, que são tão fortes, que ela tem um monte de outras meretrizes, que a Bíblia fala que ela é a mãe das meretrizes. Mãe das meretrizes. Não é chocante isso? É chocante. Ok, veja. Primeiro, o desvio da palavra de Deus. Isso, dizia. Outra coisa, portanto, essa igreja, ela não só tem sido uma potência mundial, mas também tem afastado as pessoas das Escrituras. Além de ela ser mundialmente conhecida, ela vai afastando as pessoas da Escritura. Ela não quer nem que a gente conheça, tanto é que, como eu falei para vocês hoje, agora, né, conversando com essa moça ontem à noite, ela dizendo o seguinte: como eu admiro vocês, porque vocês têm interesse nas Escrituras, vocês buscam conhecer a verdade, vocês estão atrás da palavra, vocês dedicam tempo. E digo uma coisa para vocês, irmãos: você quer ter um melhor intelecto? Leia. Eu falei isso ontem na igreja, não sei se vocês estavam. Vocês dois estavam lá na igreja ontem, né? Eu disse isso: se você quer ter um melhor intelecto, ele vai te falar assim: quer ter um melhor intelecto? Se apegue à Bíblia, estude a Bíblia. Você quer ser uma pessoa equilibrada? E sabe que hoje o mundo está desequilibrado. As pessoas estão desequilibradas hoje, né, irmãos? Tomações equivocadas. Cometem muitos erros. Por quê? Porque não tem contato com a Bíblia. A Bíblia, ela nos equilibra. A Bíblia, você não pode ser uma pessoa extremista, não é? A ponto de fechar os seus olhos. Não. A Bíblia, ela abre os nossos olhos para entender a verdade pura e a verdade, como você é redundante, né? A verdade verdadeira, né? Redundância. Né? Terceiro aspecto, esse poder, perseguição ao povo de Deus. O texto fala que essa meretriz, ela bebia, ela judiava, ela tomava o sangue dos santos. Está aqui o texto, né? A Bíblia afirma que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus Cristo. Então, esse é um poder mundial, se desviou da verdade e perseguiu os cristãos. Você conhece uma potência tão grande como essa, que se desviou da verdade mundial e que perseguiu aqueles que não aceitavam aquilo que ela impunha? Você percebe? Veja, a Bíblia é clara, é só você ter disposição de aprender, está aqui, ó. A profecia, ela aponta para a gente isso. Quando João vê tudo isso, como é que ele fica? O texto está aqui, ó. No finalzinho do capítulo, do verso 6, diz assim, né? E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Não é? Na verdade, ele ficou espantado de tudo aquilo que ele viu, tá bom? E o quarto aspecto é o seguinte, né? A união da igreja com o Estado. Veja, você percebe o seguinte: a grande meretriz, ela estava sentada sobre quem? Ok, mas o texto fala o seguinte, quer ver? Vou digitar aqui, ó. A mulher estava sentada na besta. Na besta. Ou seja, temos na igreja falsa associada à besta. O que quer dizer isso? Primeiro eu tenho que entender o que significa besta. Você entender o que significa besta? A mulher estava também assentada sobre a besta. Então, é o poder religioso associado ao poder civil ou político. Ao poder político. Então, é o poder religioso ligado ao poder político. Ok? Mas para isso a gente tem que saber o que é besta. A gente já sabe, aqui já falou sobre isso, né? Ó, o anjo me transportou no espírito a um deserto e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, a besta estava sentada sobre muitas árvores, assentada sobre, né, a meretriz estava sentada sobre, a mulher sobre a besta, tá bom? Ó, nas profecias bíblicas, o termo besta, especialmente no livro de Apocalipse, não se refere a um monstro literal. Tá bom? Mas é um símbolo profético para um reino, um poder político ou um sistema de governo que se opõe a Deus. Então, o que é uma besta? Segundo está escrito aqui, o que é uma besta? Segundo, biblicamente, profeticamente, o que é uma besta? Ok, o que diz ali? É o que? É um símbolo profético do quê?
símbolo fé de o quê? De quê? Poder. De um reino. De um reino. De reis, de nações, político. É um sistema de governo que se opõe a Deus. Isto é a besta. Então, a besta é o seguinte, veja. A besta, a mulher, é o poder religioso. Vem comigo, não perturba você, tá bom? Ó, a mulher é o poder religioso. E a mulher está sentada sobre a besta. A besta é o poder político, o poder civil. Então aqui nós encontramos o quê? A união do poder religioso com o poder político. Você conhece algum lugar do mundo onde existe um poder religioso, um poder mundial, que desviou da verdade, que perseguiu os cristãos, que está ligado também ao poder civil? Que é os dois ao mesmo tempo? Você conhece isso? Sim. Conhece. Você conhece isso, eu também conheço. Tá bem? Agora, como é que eu sei que é um poder civil, que tem a ver com... Como é que eu sei disso? Ó, se eu for lá em Daniel, lembra que Daniel via, eu já falei aqui na igreja, uma outra oportunidade sobre esse texto. Daniel viu que bestas saíram de onde? Saíram do mar. Certo? E está aqui o texto, aqui, ó. Aquele carneiro, com 2 chifres, vocês viram, está aqui o texto, que você viu, são os reis da Média e da Pérsia. Então, quando ele está falando aqui de besta, ele está falando de um reino, então de uma nação, tá bem? Os 10 chifres da besta, escarlate, como nós vimos aqui, são reinos, aqui ó, os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta, durante 1 hora. Ou seja, irmãos, eu não sei dizer para vocês quem é esses reis. A Bíblia não diz para a gente quem é. Mas a Bíblia diz o seguinte, que esses reinos, eles vão estar associados a quem? A besta. Quando fala em 10, dá uma ideia de totalidade. Ou seja, a terra, os reis, os governantes, estarão ligados à besta, que está dominado, que está embaixo da prostituta. Olha, o texto é claro, é só você interpretar o texto. A profecia é o seguinte, a meretriz toma conta, está sentada sobre a besta, o poder religioso, o poder civil, está dominando quantas partes do mundo? O mundo todo. É uma potência mundial. E segundo a Escritura, eles vão dominar durante um período, não todo o tempo. E isso é importante saber. Por um tempo, mas não todo o tempo. Tá? Esse tem o mesmo propósito, oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Quem é que tem autoridade para a meretriz? Quem é que tem autoridade para o poder religioso? E a besta quem é? É o poder civil. Então quem é que dá poder para o poder religioso? Quem é que dá poder para a religião? É o poder civil. Quem é que vai determinar o que o poder religioso vai fazer? É o poder civil. Quem é que vai dar força para a religião? É o poder civil. Vou te dar um exemplo aqui. Quando, segundo a gente entende da profecia, quando houver uma manifestação mundial contra um povo que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, quem é que vai dar poder para o poder perseguidor religioso? Quem é que vai dar força para ele perseguir os cristãos? Quem vai ser? Poder civil. É o poder civil. Que semana passada foi falar aqui sobre o poder civil, sobre os Estados Unidos e outros mais aqui. Se você tem dúvida, estude a palavra. Se você tem dúvida, vá atrás da palavra para você entender isso. Ó. Os 10 chifres dos 10 reis que compõem uma confederação muito poderosa no final dos tempos. Apocalipse 17:14 diz assim, eu vou ler com você aqui. Ó. Aliás, está aqui o texto, deixa eu botar aqui na tela. Está aqui. Ah não, acho que não está aqui não, perdão. Não está aqui o texto. Apocalipse 17:14, deixa eu botar aqui, ó. Nós temos mais 10 minutinhos, tá? 17:14 fala assim, ó. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Quem vai pelejar contra eles? Satanás. Ok, a besta, os 10 chifres, os reis da terra vão pelejar contra o Cordeiro. Mas aqui vai ser uma guerra física? Não, é uma guerra espiritual, é uma guerra de doutrina, uma guerra de crença. Aliás, onde essa guerra vai se efetivar? Na mente das pessoas. Na mente das pessoas. A guerra está aqui, ó. Ou seja, é a luta do bem contra o mal, é a tua escolha. O inimigo de Deus ele está te propondo para você fazer escolha daquilo que ele propõe para você. E Deus também através do Espírito Santo, ele ajuda você a entender as verdades bíblicas, as crenças bíblicas. É isso que ele faz. Como é que está nessa guerra? Ela chama a Batalha do Armagedon.
Alguns pensam o seguinte, que vai ser lá em Israel, no Vale de Megido, que vai haver uma guerra. Irmãos, a batalha é uma batalha do bem contra o mal, pela tua decisão, por aquilo que você vai escolher. Essa é a batalha. Apocalipse 17, versos 16 e 17. A queda do império da mulher. Só que tem uma coisa, vem comigo aqui, não precisa abrir a Bíblia agora, vem comigo. O Apocalipse fala que esta mulher vai ter poder, que esta mulher vai embebedar os reis da terra, vai perseguir os santos do Altíssimo, mas tem uma coisa, esta mulher vai ser derrotada, irmãos. Esta falsa doutrina vai ser derrotada. E está aqui o texto, a queda do império da mulher. Apocalipse 17, verso 16. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Como é que é? Você percebe uma coisa? Agora, os próprios reis, agora estão indo contra ela. Antes eles eram dominados por ela, e agora estão indo contra ela. Por quê? Vou te dizer uma coisa, Deus usa até mesmo as mulas para poder falar. Deus usa até mesmo a adversidade. Deus usa até mesmo as adversidades para cumprir o seu plano. Deus usa até o poder do mal para cumprir o seu plano. O plano pré-estabelecido de buscar e salvar o pecador. Está aqui, ó. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e queimarão no fogo. Ou seja, a própria besta e os reis da terra irão contra a prostituta. Ou seja, os reis da terra irão contra ela. Aqueles que foram dominados por ela, agora eles irão, porque Deus vai estabelecer, através desta ação, os propósitos que Ele tem de destruir todo o mal e todo o pecado. Agora veja uma coisa aqui, irmãos. Isso aqui, estudando hoje, eu encontrei, e eu achei isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. Levíticos, olha o texto, vem comigo, olha o texto. O texto fala assim: se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, ela profana o pai dela. O que vai acontecer com ela? Será queimada. Então, quando a Bíblia fala em queimar, isso quer dizer o seguinte, isso tem a ver, olha, está aqui o texto, aquele que desonra, e aqui foi literal, tá? A moça que desonrou o pai, que no caso aqui era o sacerdote, ela vai pagar com a sua vida e ela vai ser queimada e destruída. Ou seja, o fogo, o queimar e a destruição está ligado com a prostituição. É isso que está dizendo aqui, ó. Só que no texto sagrado de Apocalipse 17, a prostituição tem a ver com doutrinas falsas, não com a questão da sexualidade, mas com as doutrinas falsas. No Apocalipse 17, porque Deus incutiu no coração deles que realizasse o seu propósito. Qual é o propósito aqui? Que a besta e os reis da terra iriam contra agora a meretriz. Porque Deus vai cumprir o seu propósito. Está aqui, ó. Porque Deus incutiu no coração deles que realizasse o seu propósito, executando de comum acordo, e deem a besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Ou seja, irmãos, Babilônia vai ser destruída. Os reis vão entender isso, as pessoas vão entender isso, aqueles que se voltarem se converterão, mas há um grupo que será destruído. Eu quero concluir, dizer para você o seguinte, que está aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, que diz o seguinte: assim, concluo com esse texto, assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro. O que eu tenho que fazer com a Bíblia, irmãos? O que eu tenho que fazer com a profecia? Segundo o texto, eu tenho que fazer o quê? Ok? Mas então o texto fala lá, ó, temos ainda mais segura a palavra profética, e é vocês fazerem bem em fazer o quê? Dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Qual que é o meu desafio como cristão, irmãos? Qual é o meu desafio com aquele que quer seguir a palavra de Deus? É dar atenção à palavra de Deus. Sabe, irmãos, esse assunto é um assunto pesado, não é uma coisa simples. Isso aqui não é uma coisa muito simples. E se a gente for compartilhar isso com pessoas evangélicas, e você está me ouvindo, muitos não vão entender isso, não entendem, porque não estudam. Mas quando você estuda, isso é como se fosse assim uma cortina cai dos seus olhos. Eu contei para você uma oportunidade aqui, ó. Uma senhora foi ao médico
Ela foi ao médico e ela disse que não enxergava mais. E ela tinha um problema, ela tinha aquela memória curta, sabe memória curta? Estava lendo essa semana, acho que saiu uma meditação, a meditação do jovem, se você ler, diz lá o seguinte, tem um rapaz que tem memória muito, ele perde a memória muito rápido, diz que a cada 15 segundos ele esquece que ele te perguntou coisas atrás, se ele te perguntar onde fica o banheiro, você fala para ele te pergunta 10 vezes porque ele não sabe, ele esquece, ele vai esquecendo. A memória dele é uma memória que se esquece. Tá? É uma memória que ele acaba esquecendo disso. Nossa memória, veja, é importante a gente desenvolver uma boa memória das coisas de Deus. A gente vai se esquecendo das coisas espirituais. E é importante nós entendermos que a gente dá atenção à Escritura Sagrada, que nos faz entender a palavra de Deus, que nos faz compreender. Esta senhora, ela não enxergava direito. E ela tinha de memória. Ela não enxergava direito, não enxergava. E ela foi no médico. Ela foi no oftalmologista. Quando o oftalmologista colocou para olhar os seus olhos, percebeu, e ela usava lente de contato, percebeu que ela estava com pelo menos 7 lentes de contato nos olhos. 7 lentes. Era uma, ela tinha esquecido, ela colocava, ela esquecia, ela colocava, ela esquecia, ela colocava, e ela foi colocando, e tinha várias lentes de contato sobre os olhos dela. Resultado, ela não conseguia enxergar. E como é que fez? Tirou uma, tirou, deixou só uma. Quando tirou uma, ela disse, voltei a enxergar. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos com muitas lentes nos nossos olhos. Muitas lentes. E a Bíblia faz o que ela vai tirando as lentes, para que você possa enxergar de maneira clara, como diz a Escritura, dar atenção a ela. Uma luz que brilha em lugar escuro. Esta é a profecia. A profecia faz com que a gente seja preparado para o tempo do fim. Quero te perguntar uma coisa para vocês hoje à noite, e assim eu concluo. Você tem desejo cada dia mais de conhecer a Bíblia? Sim ou não? Sim. Você tem desejo de aprender sobre profecia? Sim. Quantos de vocês estão desejosos de aprender cada vez mais? Então, ok. Que Deus abençoe a todos nós, que abra os nossos olhos para compreender o tempo que nós estamos vivendo e aquilo que está à nossa frente, e que nós estejamos preparados para esses momentos desafiadores da nossa vida. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Nós vamos cantar um último hino e aí nós vamos concluir, tá bom? São 7:02. A gente termina sempre às 8 horas, tá bom? Abre, Senhor, os olhos meus. Eu e a Débora estamos conectados, né, Débora? É isso aí, Débora. Vamos cantar. Abre, Senhor, os olhos meus ao esplendor da tua luz, dá-me poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti, mostra-me, pois, o teu querer.
gratidão. Oramos para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos também sejam abertos e que o nosso coração se abra para as verdades da Tua palavra. O Senhor abençoe todos que estiveram conosco, nossos amigos também que estiveram conectados na internet. Tenhamos uma noite de paz, descanso, tranquilidade. Agora vamos sair aqui da igreja, vamos ali para o estabelecimento aqui da igreja, na parte de baixo, onde nós vamos ter uma confraternização, onde a gente sempre reparte um pouquinho do lanche que cada um de nós trazemos aqui, um pão, um biscoito, um suco, um doce, né? Que tudo isso tenha o objetivo de nos aproximar mais um dos outros e nos aproximar também do Senhor. O Senhor dê a bênção desse alimento, dê a bênção a todos nós, nos dê uma boa noite em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, Deus abençoe você que esteve conosco, os irmãos aqui da igreja, tenham todos uma paz, tranquilidade, uma boa noite. A gente se encontra aqui no próximo curso, tá bom?